Eu quero te convidar a abrir no texto base, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram, amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Vamos passar rapidamente lá para o livro de Lucas, no capítulo 4 também. Interessante que esse mesmo texto estão nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas adiciona uma informação a mais. No versículo 13, 4:13 de Lucas, diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então o diabo apartou-se de Jesus, mas voltou para tentar Jesus. Interessante, quando o mesmo texto está em mais de um livro da Bíblia, requer uma importância grande. Essa tentação de Jesus está nos 3 livros, porque Jesus quer enfatizar algo a mais à igreja dele. A igreja dele. E me chama muita atenção, esses dias eu estava ouvindo e assistindo algumas ministrações, e uma delas, lá da Conferência Internacional Diante do Trono, falava sobre a vida de Jesus. Jesus, desde quando nasceu até os 30 anos, ele tinha uma vida normal. Uma vida normal. E qual era a profissão dele? Carpinteiro. Gente, eu imagino que Jesus ele era o melhor dos carpinteiros. Eu imagino, estávamos compartilhando isso na escola ministerial. Eu imagino que havia uma fila de pessoas. Eu quero que você faça meus móveis. Porque você faz muito bem. Porque eu imagino que Jesus sempre fazia o melhor como para o Pai, assim como a palavra nos instrui. Então Jesus, ele viveu no natural, no comum, por 30 anos. E o sobrenatural e o tempo de milagres aconteceram apenas em 3 anos. Foi quando começou o ministério. A maioria das pessoas quer viver muitos anos de sucesso, quer viver muitos anos de glória. Não. Jesus nos ensina o oposto. Jesus era um homem comum.
E nas coisas comuns, nós sempre temos que convidar Jesus para fazer parte. Eu sou professor e eu me preocupo com o meu testemunho em sala de aula. E eu acho interessante, esses dias, Fernanda Inês aqui da igreja disse: Márcio, eu trabalho com 2 alunas suas. Eu disse: amém. E elas falam muito em você. Eu digo: meu Deus, espero que de bem. Eu fiquei na minha mente. E eu disse: e aí, o que é que elas falam? Diz que você é uma bênção, que elas lhe ouvem. Eu digo: oh meu Deus, glória a Deus, que você é um bom professor. Eu digo: glória a Deus, Senhor, glória a Deus. É no comum, nós convidamos Jesus para fazer parte. Muitas vezes quando não somos notados, outras vezes até quando nos sentimos esquecidos no nosso canto. Ninguém está me vendo, Jesus está vendo. E você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida cotidiana. A vida comum mesmo. Na vida comum. Irmãos, quem Jesus é em nós, no nosso quarto, tem que refletir nos outros locais. Tem que refletir. O nosso relacionamento com Jesus, ele é vertical, mas ele também é horizontal. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Como está o seu testemunho? Como você se importa? Como eu me importo? Como eu me importo lá em casa, onde está só eu e Keila? Como eu me importo quando há desavenças entre nós? Como eu me importo quando me acordo bem cedo para ir trabalhar, já que eu prefiro mais tarde e não me acordar cedo? Como eu me importo? Como nos importamos? Como Jesus está em nós? Estamos dando lugar ao Espírito Santo ou não? É interessante nesse texto, lá de Mateus 4, que diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Eu já li algumas vezes este livro e eu digo: meu Deus, o Espírito nos leva ao deserto. Deserto não é lugar bom. Deserto há dificuldade de ter água. Deserto só é muito quente. Como nos importamos quando estamos no deserto? E muitas vezes o próprio Espírito Santo, da mesma forma que levou Jesus, ele nos leva ao deserto. Para que ele nos leva ao deserto? E diz que no deserto foi tentado Jesus pelo diabo. Interessante que no próximo versículo diz que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Meu Deus, Jesus está no deserto, está jejuando, está se consagrando e é tentado. Irmãos, não se engane. Nós nos consagramos e continuamos sendo tentados. Nós estamos de jejum e vamos ser tentados. E que tipo de tentação é essa que nós somos tentados? Somos tentados geralmente nas práticas antigas do velho homem. O que era que te atingia antigamente? Antes de você convidar o Espírito Santo para morar dentro de você? Quais eram as quedas de um pecado que você cometia? Aí você pode pensar: eu tinha muito problema com prostituição. Você se converteu. Você vai deixar de ser tentado por prostituição? Geralmente não. Eu tinha problema em acessar sites pornográficos. Você se converteu. Precisa vigiar nessa área? Precisa. Eu tinha problema com alcoolismo. E o que é que você vai fazer naquele bar? Não, eu só vou lá para conversar. Cuidado, querido. Um abismo leva ao outro. Ali não é mais o seu lugar. Ali não te convém estar. As tentações, não precisamos dar ouvido.
fugir. Não existe super crente, super soldado. Até gostaria que existisse super líder. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós precisamos vigiar. E é interessante que, continuando, no texto diz: o diabo começa a tentar Jesus, mas me chamou muita atenção que ele vai tentar Jesus pela palavra. Então o diabo conhece muito bem a palavra de Deus. Então ele começa a querer tentar Jesus pela própria palavra. E Jesus responde ao diabo também com a palavra. Nós temos que ler a palavra e colocar em prática. Porque quando nós lemos, nós sabemos quem nós somos em Deus. Hoje há uma guerra de identidade. Muitas pessoas não sabem quem é em Deus. Muitas pessoas ficam procurando ser parecido com tantas pessoas e esquece quem você é como filho de Deus. E quando nós descobrimos esse segredo, nós não precisamos mais ficar nos comparando um com o outro. Nós não precisamos mais ficar achando que Deus tem filhos prediletos, porque nós reconhecemos qual é o nosso lugar no coração do Pai. E ninguém vai tomar um lugar que é só o seu, só seu, só seu. E é interessante que Mateus 26:41 diz: vigiai e orai. Os dois devem andar juntos. E primeiro vem vigiar. E nós temos que estar sempre em vigilância. Sempre com as antenas ligadas. Sempre. E orando. Vigiando e orando. Vigiando e orando. E em Lucas 22:28 diz que Jesus fala que é tentado. O próprio Jesus, ele não foi tentado apenas esta vez. Foi tentado outras vezes. E a tentação tem dois tipos. Tem uma tentação que ela é divina, que ela é uma prova positiva. Ou seja, nós como professores, nós aplicamos uma avaliação com o intuito não de reprovar os alunos, mas apenas de verificar se eles assimilaram o conteúdo estudado, certo? E Jesus é do mesmo jeito. Tem provação que é para o nosso crescimento. Mas tem também outro tipo de provação. Uma provação que ela é gerada pelo diabo. Interessante que no capítulo 3, no versículo 3, diz: então o tentador. O texto não falava mais então o diabo, falava o tentador. Um dos nomes dado ao diabo é tentador. Porque ele tem uma das especialidades dele. É tentar. Tentar e tentar, para ver se cola, para ver se cai. Então nós temos que entender bem isso. E é importante dizer que a primeira provação que Jesus passou foi: o diabo chega lá no versículo 3, você pode me acompanhar. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante que, tanto no livro de Mateus como de Lucas, inicia com essa tentação. As outras não, eles mudaram a ordem. Então a primeira tentação é a tentação de comida. Comida. Gente, por isso que eu gosto muito do jejum. O jejum tem um papel, a carne não gosta. Não vamos nos enganar. Já vamos entrar na campanha de jejum para o aniversário da igreja. Acho que alguns pensaram: ai meu Deus, mais um jejum. Mais um jejum. Mas o jejum tem um papel muito importante.
Quantas vezes você faz um jejum de comida, certo? Imagine de manhã, aquela mesa pronta com aquelas torradas, com aquele café, o suco, com aquelas frutas, aquela mesa, aí você diz: "Ei, estou de jejum, obrigada. Estou de jejum, não posso." E a carne querendo. Interessante que algumas vezes que eu fiz de refrigerante, nunca me ofereceram tanto Coca-Cola. Incrível. Às vezes eu estava de comida de manhã e vi alguém: "Márcio, tu queres essa torta?" Meu Deus, como eu queria a torta. Não quero. Não quero. Eu estava de jejum esses dias, aí eu fui na casa de minha mãe, tinha aquele queijo de manteiga com pão. Digo: "Eita, meu Deus, como eu queria." Não quero. É uma luta entre nós, porque a carne quer. Mas é interessante que a carne ela acaba sendo enfraquecida e o espírito começa a ser fortalecido. Então, do mesmo jeito que você se sentiu tentado em alguma área, aí você vai ter tanta vontade, mas você diz: "Eu resisti àquele pão com queijo de manteiga. Então eu vou dizer não." Da mesma hora, não. Estou na tela do computador, apareceu uma cena. Uma mulher linda te chamando. Na mesma hora, não. As mulheres viram um bombardão, que não é meu caso, um de academia. Na mesma hora, não. Gente, é incrível. Sabe o quê? Que o diabo sempre vai querer nos alcançar com uma bandeja que atrai os nossos olhos. Sempre. O diabo não vai querer algo que não atraia. Então tem que ser uma bandeja do jeito que você acha legal. Vocês meninas têm que ter muito cuidado. Porque pode aparecer um fortão, rico, com os olhos verdes, querendo alcançar teu coração. E você tem que ter muito cuidado para não ficar desesperada. Você está dizendo isso? Você sabe quantos anos eu já tenho? Pensa que é fácil arrumar aqui na igreja? Eu quero sim. Minha filha, julgos desiguais. Não deve. Que história de não deve? Aí às vezes entra nessa cilada do diabo. Meu Deus, acaba a vida. E a culpa é de Deus? Não é. Eu acho muito interessante. Os irmãos sabem que eu e Kelly estamos sonhando em ser pais. No tempo certo Deus vai mandar. Sendo que entendemos algo muito importante. Esses dias uma pessoa chegou a mim e disse assim: "Márcio, se vocês que são firmes na igreja, firmes no Senhor, ainda não são pais, então, se vocês não são, então outras pessoas também nem precisam ser." E quando eu ouvi aquilo, eu parei e comecei a refletir. E Deus falou comigo: não é um filho que preenche vazio do coração. Nós não podemos ser felizes pensando nos presentes que Deus pode nos dar. Mas nós podemos ser felizes pelo que Ele é. Ele é quem preenche o nosso coração. Amém? Ele é quem nos dá a alegria verdadeira. Filho é uma bênção, mas ele cresce e vai viver a vida dele. Mas o Senhor permanece em nós. E nós temos que atender isso. Aí, a partir dessa situação, o Senhor nos levou a conversar com outra pessoa que estava frustrada, amargurada e triste porque não conseguia ser mãe. Eu disse: não, você não pode estar assim. Quem preenche o seu vazio é Jesus. Nós sonhamos, mas se Deus não permitir, nós vamos ser felizes porque nós temos Jesus no nosso coração. E Ele é o principal.
Então às vezes você diz assim, eu quero tanto me casar e não aparece. Eu creio que Deus pode te dar. Mas se não acontecer, isso não depende da sua felicidade. É melhor estar solteira, sendo feliz, cheio do Espírito Santo, do que estar casado e sofrendo amargamente. Entende? Então o que preenche nosso vazio é Jesus, independente dos presentes que Ele possa nos dar, independente do que Ele pode nos oferecer. É Jesus e ponto final. E temos que entender bem isso, porque senão vamos viver frustrado e amargurado e perdendo o melhor de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então o jejum tem esse papel muito importante. O próximo passo que eu queria falar está na próxima tentação que Jesus sofreu. Lá no versículo 6, que diz: e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará, e a seu respeito te guardará, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Próxima tentação que Jesus sofreu, fala de confiança. Confiança. E às vezes é muito difícil nós confiarmos. Confiarmos no que não estamos vendo, mas que nós temos convicção que vai cumprir. Confiança. É interessante que lá em Provérbios, se você puder abrir comigo no capítulo 3. Provérbios 3. Diz, no versículo 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não é à toa que Jesus era marceneiro, porque como diz, o pau pode vir torto, mas o marceneiro dos marceneiros desentorta. Você pode ter feito escolhas erradas, mas Deus é o Deus da graça que restitui. Quantos estão precisando da restituição em alguma área? Deus é o Deus que restitui. E a confiança é uma luta em nós. Porque às vezes as coisas estão tudo ao contrário. Talvez você, como eu, temos orado pela conversão dos nossos familiares. E às vezes nós oramos, jejuamos, e parece que está tudo oposto, tudo mais distante. Mas nós temos que confiar, colocar a fé em ação. Eu já consegui enxergar a minha mãe firme na intercessão. Minhas irmãs, firme ali como líderes de célula, mas vão ganhar gente. Meu Deus, obrigado, Senhor. Minha sobrinha no ministério de dança, meu sobrinho tocando, é fé. Às vezes eu digo essas coisas a ele, parece que ele endoidou. Não tem problema, endoidamos com Cristo, com a mente de Cristo. Amém? Então nós temos que trazer à existência o que cremos. Não podemos enxergar, por isso que diz que crente é meio doido mesmo. Porque a mentalidade do crente não pode estar nas coisas que vê, mas tem que estar lá no alto. Vamos parar de ter visão de galinha. Galinha só olha para o chão. Não, temos que ter visão de águia. Uau, visão de águia, que olha além da montanha. Aí me chama muita atenção, eu gosto muito, eu fui muito marcado. Acho que Tiago e o pastor Jaziel estavam quando estávamos lá em Santarém. E tivemos uma oportunidade de conversar com a pastora Cristina, que foi a esposa do pastor Lucas. E me chamou muita atenção. Ela disse que o pastor Lucas, que era o discipulador do pastor Eibe, as pessoas chamavam ele de doido, porque ele enxergava muito além.
E muitos não conseguiam acompanhar a visão dele, mas ele era um homem extremamente visionário. Ele dizia: temos que abrir aqui no Ribeirinho 1000 igrejas para pessoas serem alcançadas pelo Senhor. Mas 1000 são muito poucas. Vamos para 10.000. E no início não tinha, muita dificuldade. As coisas não fluíam como imaginava, mas ele era um homem de visão. E ele diz: 10.000 não, vai ser no Brasil todo, vamos logo para 100.000. A visão do homem. E ela dizendo isso, eu digo: meu Deus, temos que ser pessoas de visão. E eu lembro que na conferência tivemos a oportunidade de conversar com o pastor Ebe. Aí eu perguntei: e aí, pastor, quais são as próximas metas, já que a Igreja da Paz está estabelecendo em São Paulo? Ele disse: sabe de uma coisa? São Paulo é apenas uma estratégia, meu filho. Eu disse: como, pastor? Não vai ser a sede da Igreja da Paz? Ele disse: olha, ali é apenas um centro de treinamento, que nós queremos enviar missionário para o mundo todo. Eu digo: meu Deus, que visão. Que visão. Depois dessa conversa eu sei: meu Deus, eu tenho que ter visão. Entende? Então os visionários, ele não se preocupa muito com hoje não. Se preocupa com amanhã, com o que está por vir. E tem que confiar em Deus. Confiar em Deus. E é uma luta. Porque cada vez mais as pessoas querem ser como Tomé. Crê no que vê. E Tomé, meu Deus, ele era tão incrédulo. E às vezes nós somos do mesmo jeito, que misericórdia. Tomé era assim, ele apenas não viu Jesus. Ele fez questão de tocar em Jesus. De colocar a mão no furo da mão de Jesus para ver se era ele mesmo. E às vezes a incredulidade está do mesmo jeito. Meu Deus, que incredulidade. E às vezes nós temos que ser corrigidos sobre isso. Eu lembro que teve um evento que nós estávamos, eu não lembro qual era o evento, nós estávamos com poucas inscrições e eu estava bem angustiado. Aí chegou a pastora Cristiane lá no escritório e disse: quantas inscrições nós temos? E eu disse: eita, pastora, temos essa. E eu com a fala, né, com a fisionomia bem incrédula: só temos essa. Ela disse: que história é essa de incredulidade, Márcio? Vamos ter muitas inscrições. Eu disse: amém, pastor. Amém, amém. E às vezes é isso, nós temos que crer. Quantas vezes, irmãos, Deus nos surpreendeu? Tinha eventos que nós estávamos na luta, gerando, e tudo ao contrário. E nas últimas horas, Deus nos surpreendeu. Na conferência de mulher mesmo. Uma semana atrás, nós tínhamos um pingo de mulheres. E preocupados, eu digo: meu Deus. E Deus é um Deus surpreendente. Instante vieram tantas mulheres que a igreja ficou praticamente cheia. Deus é um Deus surpreendente. E eu lembro também no nosso casamento, quando nós estávamos organizando as coisas, nós não tínhamos o sofá da sala, não tínhamos as cadeiras da sala de estar, e estava faltando a mesa e as cadeiras da cozinha. E os pastores foram lá em casa ver como estavam as coisas. E eu lembro que a pastora, mais uma vez, quando ela viu, nós já tínhamos nos conformado. Mãe tinha dado um sofazinho, aquele que forma uma cama. Como é o nome? Oi? Bicama. Uma bicama. Nós dizemos: pronto, nós vamos colocar a bicama na sala. Já estávamos lá, contentes com a bicama na sala. Aí a pastora chegou lá: que história é essa? Deus vai dar um sofá, vai dar a mesa e tudo. E nós: amém, pastor, amém. Gente, no dia do casamento foi incrível. Ligou alguém e disse assim: o que é que está faltando? O que estiver faltando, nós vamos comprar tudo. Deus é um Deus surpreendente. Então comprou os sofás da sala, comprou as cadeiras da sala de estar e comprou a mesa e as cadeiras da cozinha. Eu digo: que Deus é esse? Por isso que nós amamos o romance real, viu, gente? Não posso perder a oportunidade. Romance real, meu Deus do céu. Deus é uma unção diferente. É uma unção diferente. O último ponto que eu queria compartilhar com os irmãos
fala sobre a próxima tentação, no versículo 8. Vamos voltar lá para Mateus. Eita, meu Deus. Mateus 8. Mateus 4, o versículo é que é 8. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eu queria falar um pouco sobre riquezas. Há muitos anos atrás, eu fiz parte de uma igreja, que não era aqui em Garanhuns, a qual sempre o pastor dizia assim: quantos querem ficar milionários? Todo mundo levanta a mão. Quem não quer ficar? Eu, milionário. Quantos querem ter um jatinho? Uau, um jatinho. Eu. E sabe o que acontece? Nem todos iriam ficar milionários. Nem todos teriam jatinho. E quando eu era pequeno eu dizia: eu vou ser muito rico, muito rico. Mas do que vale? Gente, é incrível, quando nós conhecemos a Deus, os nossos sonhos mudam, as nossas perspectivas mudam. É incrível como isso acontece. E aqui Jesus foi tentado, ele foi tentado pelas riquezas, pela glória. Imagina a visão que Jesus estava tendo naquele momento. E Jesus bem firme responde com a própria palavra. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 19, que fala sobre o tesouro. Onde está o nosso tesouro? Aqui na terra? Onde pode se corromper? Ou lá no alto, na eternidade? Onde está o teu coração? Está o seu tesouro. Onde está? O meu coração está no emprego. Meu coração está em querer ficar rico. Irmãos, a vida aqui só é uma. Nós temos que buscar as coisas eternas. Amém? Aí quando fala de riquezas, aí entra fama, glória. E eu lembro que na minha adolescência, eu queria fazer parte da banda de forró Limão com Mel. Queria ficar famoso. E eu queria porque queria. Uma vez, nós fomos a um restaurante. Quando chegou lá, quem estava? Limão com Mel. Eu digo: eita, meu coração disparou. Limão com Mel está aqui. Aí eu tive um choque. E Deus falou: não é essa vida que eu sonhei para você. Eu disse: amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Mas muitas vezes, os nossos sonhos são mega sonhos. Eu estava ouvindo uma ministração e Ana Paula estava dizendo que chegou uma irmã da igreja que não fazia tanto tempo assim que estava na igreja. Aí disse assim: Ana Paula, eu quero conversar contigo, porque aqui na igreja, minhas melhores amigas, a menina disse, é você, Helena Tanuri e Nívia Soares. Aí Ana Paula pensou: como? Se mal nos conhecemos. Mas tem pessoas que buscam as amizades por interesse e despreza aquele amigo fiel que está ali do seu lado dia a dia. Aquele que está orando por você. Às vezes isso acontece com um discipulador.
O discipulador pagou um alto preço, de repente você rejeita, desmerecendo tudo o que ele fez. Tudo o que ele fez. Irmãos, nós temos que ser pessoas que honram, pessoas que reconhecem o valor do outro, pessoas que não estão procurando status, mas pessoas que estão procurando servir a Deus e servir ao próximo. Servir ao próximo. O maior exemplo disso era Jesus. Jesus poderia ter vindo em glória, mas ele veio para servir. E é interessante que Jesus, ele teve momentos bem difíceis. Jesus estava naquela pressão, porque ele sabia o que iria acontecer, ele sabia que ele ia para a cruz. Deixou os discípulos orando, vigiando. Quando volta, os discípulos estão dormindo. Mais de uma vez isso aconteceu. E às vezes você, como líder de célula, você diz: eu estou me sentindo tão só. Mas Jesus também se sentiu só. Jesus também passou por lutas. Jesus também foi provado. Mas ele estava ali, firme, constante. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou mal, mas eu vou para o culto porque eu vou receber de Deus. Eu não estou com um pingo de vontade de ser discipulado, eu não quero falar sempre as mesmas coisas. Parece que eu não avanço, mas eu vou mesmo assim, pela graça de Deus. Eu tenho um devocional hoje, eu já não quero, eu estou cansado, Deus sabe todas as... Não, eu vou do mesmo jeito. Precisa prevalecer em nós o Espírito, não a carne, mas o Espírito. E temos que entender isso de uma vez por todas. Quem está dominando sobre você é as suas razões? Eu tenho razão. Ou é o Espírito? Me perdoe. Se ele quiser que venha me pedir perdão. Ou independente de eu estar certo ou errado, eu vou pedir perdão. Quem está prevalecendo? Quem está prevalecendo nos dias? É a sua carne ou o Espírito? E para concluir, eu quero te convidar a abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12 e 13. Primeira Coríntios 10, 12, amém? Diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, porque vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a vossa tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, se você é tentado nessas áreas, então são as áreas que você consegue suportar. Consegue suportar. E eu gosto muito que o pastor Ebe sempre diz que é melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. E às vezes é difícil confessar a tentação. Às vezes as palavras não querem sair da nossa boca. Mas quando sai, há um poder na confissão. É algo libertador. Quantas vezes eu cheguei no discipulado carregando um fardo muito pesado e saí livre. Então há um poder específico sobre isso. E lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se você está sendo tentado em alguma área, Deus passou também por tentação. Jesus, Deus em forma de homem, Jesus passou por tentação e venceu. Então você vai vencer. Se você permanecer firme no caminho do Senhor, Ele vai te honrar e você vai vencer. Amém? Então eu queria te convidar agora a você ficar de pé.
E nós vamos orar. Nós vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa manhã cheio de peso nas costas. Oh Deus, eu queria tanto ser aprovado nesse concurso, eu queria tanto ser promovido no emprego, eu queria tanto passar no vestibular, eu queria tanto me casar. Oh Deus, eu não aguento mais ser tentado nessa área. É interessante que as palavras que o Senhor ministra em mim, porque antes essa palavra foi ministrada em mim, eu tenho que passar por muitas coisas. Eu passo por muitas coisas. Mas o Senhor é um Deus tão poderoso. O Senhor nos instrui de uma forma surpreendente. Talvez você está aqui cabisbaixo. Talvez você é daquele soldado ferido, que já foi tão machucado, que já foi tão ferido, que já foi tão magoado. Mas o Senhor quer que você saia daqui como um soldado valente. Valente de guerra. Valente de guerra. Valente de guerra. Oh Espírito Santo, feche seus olhos aí no seu lugar, meu irmão. O que é que você tem passado? Quais são as tentações que têm tirado o seu sono? E você diz, essa área eu não consigo, eu sou pequeno, eu sou limitado. Quais são as áreas? Oh Deus, Deus, tem misericórdia, Senhor, de nós. Oh Senhor, vem aqui sobre este lugar, Espírito Santo, começa a visitar cada pessoa. Começa a visitar, Espírito Santo, nós somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Oh, vem quebrando qualquer barreira, qualquer limitação, vem quebrando. E talvez você chegou aqui nessa manhã com um pedido de socorro. Os soldados, quando perdem uma batalha, eles levantam uma bandeira. E talvez você está levantando essa bandeira. Eu perdi, e o Senhor quer te dizer, não chegou o fim, não é o final, não é o final. A batalha não finalizou. Agora o Senhor quer te pegar com a mão direita e quer dizer, você não está só, eu estou contigo, você nasceu para vencer. Oh Espírito Santo de Deus, toma nossa vida, Espírito Santo. Nós entregamos nossa vida a Ti, para que o Espírito Santo, precioso Espírito Santo, venha crescer em nós, para que as pessoas não vejam João, a Maria, mas vejam o Espírito Santo em nós. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, estás aqui. Te convidamos a te manifestar, a que haja manifestação santa do Teu Espírito sobre este lugar. Que cada pessoa aqui presente, que cada pessoa aqui presente venha sentir o Teu toque. Oh Espírito Santo,